pessoal! Hoje vamos dar início ao conteúdo de fenômenos acústicos, né? Já começamos a estudar acústica, que é a parte da física que estuda o som. Vimos um pouquinho das qualidades fisiológicas do som e características desta onda. E agora vamos falar de fenômenos acústicos. Quais são os fenômenos que a onda sonora pode sofrer? Então nós vamos iniciar, pessoal, falando sobre eco e reverberação. O que será que vem a ser isso? Qual é a diferença? Se eles são a mesma coisa ou não? Então, o eco e a reverberação, esses dois fenômenos são nada mais, nada menos do que a reflexão da onda sonora. Tá? Os dois só acontecem devido à reflexão da onda sonora. Mas por que será que eu tenho dois nomes? Eco e reverberação. Será que eles são a mesma coisa ou não? Então, gente, pensando que o nosso ouvido demora um intervalo de tempo de mais ou menos 0,1 segundos para distinguir um som de outro, e pensando que a velocidade do som no ar é de 340 metros por segundo, para acontecer a reflexão do som e eu conseguir distinguir o som que foi do som refletido que voltou, eu posso colocar aqui na nossa formulazinha da velocidade. Nós já estudamos que velocidade é distância sobre tempo, lembram disso? Então a velocidade do som é de 340 metros por segundo aproximadamente no ar, tá? A distância aqui, que eu vou estar do meu obstáculo, eu vou descobrir. E o meu ouvido precisa do intervalo de 0,1 segundos para detectar diferentes sons. Se esse 0,1 passa multiplicando para cá, eu chego na conclusão que para eu conseguir distinguir o som que vai do som que volta, o som refletido, ele precisa percorrer uma distância de 34 metros, tá? A minha onda sonora precisa percorrer uma distância de 34 metros. Mas como nós estamos falando de reflexão, a reflexão é quando a onda vai, bate no obstáculo e volta. Então ela percorre 34 metros para ir e para voltar. Se eu dividir isso aqui por 2, eu chego aqui no valor de uma distância de 17 metros. O que significa isso, gente? Que se eu estou a 17 metros ou mais de um obstáculo, eu termino de falar e eu ouço a reflexão desse som. Isso se chama eco, tá? Se eu estou a menos de 17 metros de um obstáculo, antes de eu terminar de falar, o som já está sendo refletido, porque eu estou muito perto do obstáculo que reflete o som. E isso se chama reverberação, tá? Então, os dois fenômenos se caracterizam como reflexão do som, mas o eco só acontece quando eu estou com distâncias de 17 metros ou mais do obstáculo que vai refletir o som. Já a reverberação acontece com distâncias menores de 17 metros, tá? Essa só que é a diferença dos dois. A distância que nós estamos do anteparo onde a onda sonora vai ser refletida, mas os dois fenômenos são constituídos pela reflexão da onda sonora, tá? Aí, gente, nós vamos entrar em muitos exercícios aqui de sonar de navios, do morcego que emite onda sonora para se mover. Vocês sabem que o morcego não enxerga, ele consegue se localizar no espaço porque ele emite uma onda sonora que reflete nos obstáculos e volta para ele, e com isso ele consegue distinguir a que distância ele está dos obstáculos e conseguir desviar, tá? Então, a ecossinalização, né? O morcego, ele se locomove dessa maneira. E os sonares de navios para detectar cardumes e obstáculos embaixo da água também usam esse tipo de fenômeno, tá? Acústico para se localizar através da reflexão. Então, os exercícios, gente, que precisarem fazer cálculo com reflexão de ondas sonoras, nós vamos utilizar somente a fórmula da velocidade média, tá? O que vocês têm que tomar cuidado apenas nos exercícios? Sempre que vocês colocam aqui o tempo que demorou para ouvir a onda refletida, o eco ou a reverberação, eu estou calculando a distância de ida e volta da minha onda sonora. Aí eu preciso sempre dividir por 2 para descobrir a distância que eu estou do obstáculo, tá? Só tomem cuidado com isso aqui. Se colocar o tempo total, tem que dividir a distância por 2. Ou então eu já coloco só metade do tempo aqui e descubro a distância real.
tá? Então, eco e reverberação vai ser isso aí. E nós vamos falar um pouquinho hoje também sobre a ressonância, tá, gente? Que é um outro fenômeno acústico. O que vem a ser a ressonância? A ressonância é um fenômeno que quando um objeto passa a vibrar com a frequência do outro, quando as frequências naturais deles são parecidas. Vocês já viram na televisão ou internet ou algum lugar quando as pessoas quebram taças de cristais apenas com a voz? Elas emitem notas muito agudas do som e com a voz delas, com o grito que elas dão, elas conseguem quebrar as taças de cristal. Por quê? Elas emitem uma onda sonora que tem uma frequência natural parecida com a do cristal. Quando aquela onda sonora atinge a taça de cristal começa a vibrar com a mesma frequência da onda. Isso é ressonância. E como o cristal não é um material maleável, ele acaba quebrando, tá? Ou então, por exemplo, passa um carro com um som muito alto perto da casa de vocês e a vidraça da casa de vocês treme. Ela entrou em ressonância com o som que está sendo emitido pelo carro, tá? Ou então quando vocês vão andar, sei lá, de ônibus, no transporte público, a hora que o ônibus liga, treme tudo dentro do ônibus. Tudo entrou em ressonância com a vibração do motor do ônibus. Então a ressonância é isso. Um aparelho do dia a dia de vocês que vocês utilizam muito, que é baseado na ressonância, é o micro-ondas, gente. O micro-ondas não gera calor, ele emite ondas eletromagnéticas que fazem as moléculas de água e gordura do alimento vibrarem por ressonância. E daí essa vibração gera um aumento na temperatura, tá? Então o micro-ondas funciona baseado na ressonância. Se vocês pesquisarem na internet, alguns acidentes que aconteceram devido à ressonância, vocês vão ver algumas pontes, tá? Existem vídeos na internet que mostram que às vezes pode acontecer, é muito difícil, mas pode acontecer do vento estar soprando em rajadas sempre constantes. E a ponte de concreto entra em ressonância com o vento e começa a oscilar, tá? E daí, claro, ela vai acabar quebrando porque ela não é um material maleável, né? O exército, quando eles vão passar por pontes, eles sempre param de marchar, porque pode acontecer da ponte entrar em ressonância com a marcha deles e a ponte pode se romper, tá? Então, quando eles vão atravessar pontes, eles não marcham, eles apenas caminham, tá? Então, são algumas situações do dia a dia de vocês, né, que envolvem a ressonância, tá? Nós ainda temos o efeito Doppler, tá, pessoal? Mas nós não vamos ver o efeito Doppler na nossa aula de hoje, vamos deixar para a próxima aula. Nós vamos agora resolver alguns exercícios sobre eco, reverberação e ressonância lá da nossa apostila, tá? Nós vamos fazer os exercícios 1, 2 e 3 da apostila, tá? E daí o 4, 5, 6 e 7 são sobre efeito Doppler, vai ficar para a próxima aula. Então o exercício número 1 está falando o que eu acabei de falar para vocês, sobre o micro-ondas. Qual é o fenômeno descrito que acontece dentro do micro-ondas? Ressonância, tá? Acabei de falar. Então, vocês vão marcar X lá na página 52, exercício 1. Letra D. D de dado. Tá? Agora o exercício 2. Um atirador dispara uma arma cujo som se propaga no ar com uma velocidade de 340 metros por segundo. E após 8 segundos ele ouve o eco do som emitido. Então esse som demorou 4 segundos para bater no anteparo e mais 4 segundos para chegar no ouvido do atirador, porque ele ouviu o eco depois de 8 segundos. Nós queremos saber qual é a distância do anteparo que refletiu o som. Então vamos lá, pessoal, ó, o exercício 2. Vamos usar a fórmula da velocidade média. Velocidade igual a distância sobre tempo. A velocidade do som é 340, a distância nós queremos descobrir e o tempo para a onda refletir, chegar no ouvido da pessoa foi 8 segundos. Mas se eu colocar aqui 8 segundos, eu estou calculando a distância de ida e volta da onda sonora. Eu só quero a distância de ida. Então vou usar aqui 4 segundos. E multiplicando 340 por 4, eu obtenho 1.360 metros. Essa é a distância que o objeto, que a arma de fogo está do obstáculo que refletiu, tá?
Agora vamos fazer o último exercício, que é o exercício 3. Então, o nosso exercício 3 diz o seguinte, que os morcegos são mamíferos voadores que dispõem de um mecanismo denominado biosonar, ou ecolocalizador, que permite ações de captura de insetos ou desvio de obstáculos. Então, um morcego emite um ultrassom, que é um som de frequência muito alta, acima de 20.000 Hz, tá? Por isso que a gente não ouve, a uma distância de 5 metros do objeto. Ó, ele está a 5 metros do objeto. A frequência dessa onda é de 100 kHz, o quilo vale 1000, então são 100.000 Hz de frequência. E o comprimento dessa onda emitida pelo morcego é de 3,5 vezes 10 a menos 3 metros. Eu quero saber qual é o tempo de persistência acústica. Quanto tempo o som permanece no ar até ele ir e voltar para o morcego, tá? Então, nós vamos usar a fórmula da velocidade média, gente. Mas observem que aqui eu não tenho a velocidade, tá? Mas eu sei que velocidade é igual a V, velocidade é igual a lambda vezes F. Então, o meu lambda é 3,5 vezes 10 a menos 3. A minha frequência é 100.000 Hz. Então, ó, esses três últimos zeros, gente, eliminam o 10 a menos 3 aqui, que são 3 casas. 3,5 vezes 100, eu vou ter uma velocidade de 350 metros por segundo. Aí, substituindo na nossa fórmula aqui, ó, a velocidade é 350, a distância que eu estou do obstáculo é de 5 metros e eu quero descobrir o tempo, tá? Então, 5 divididos por 350 vai dar um valor de 0,015 segundos. Mas esse é o tempo que o som demora para chegar até o obstáculo, tá? Lembrando que ele vai bater no obstáculo e voltar para o morcego, e eu quero saber o tempo que o som permanece no ar. 0,015 segundos para ir, 0,015 segundos para voltar, são 0,03 segundos de permanência do som no ar, ou 0,030, tá? E assim nós finalizamos o exercício 3, e vocês vão marcar X na letra C. Então, pessoal, mandem lá foto dos exercícios 1, 2 e 3. É só isso para a nossa aula de hoje e até semana que vem.